Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário sobre a palavra extrapolar da nossa língua. Uma palavra que muitas vezes tem seu uso ou grafia confundidos. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Quem tiver qualquer dúvida sobre a matéria, também pode nos escrever. E quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral. Vamos explicar a etimologia do verbo extrapolar. Quem está acostumado com as nossas videoaulas em que nós comentamos questões de interpretação de textos, sabe que um dos erros mais comuns dessas questões é o erro da extrapolação, que é o ato desse verbo extrapolar. Vamos entender então a etimologia e o uso desse verbo. Segue um quadro. Vejam, o verbo extrapolar é formado por dois morfemas vindos do latim. Primeiro, o prefixo extra, que significa fora ou além. Depois, o radical polare, um verbo do latim que tem um significado próximo a mover ou agir. Assim sendo, extrapolar significa ir além de um campo de movimento, ou em outras palavras, significa ultrapassar limites. Uma pequena observação: cuidado para não escrever com S no lugar do X. O certo é exatamente assim como vocês estão vendo. O erro de extrapolação que nós identificamos em questões de interpretação de texto é exatamente o erro de se ultrapassar o limite do texto, gerando ideias que estão ausentes do texto. Vamos dar agora alguns exemplos do uso desse verbo. Vejam essa frase: o jogo de futebol extrapolou o respeito entre os adversários. O que nós entendemos a partir dessa frase? Que no referido jogo houve xingamentos, palavrões, talvez até agressões entre os jogadores. Outro exemplo: o filme Ainda Estou Aqui extrapolou as expectativas dos críticos de cinema. Uma frase que dá uma ideia do que vem acontecendo desde que o filme foi lançado. A atriz Fernanda Torres ganhou o prêmio Globo de Ouro de melhor atriz. O filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, entre outras premiações. Outro exemplo: quando estou irritado, a minha tendência é extrapolar minhas palavras. Significa que o enunciador reconhece que quando está irritado, fala coisas que passam do limite do que é aceitável. Provavelmente, esse enunciador se arrepende depois. Outro exemplo: a arte de Van Gogh extrapolou os artistas de sua época. Significa que o trabalho artístico de Van Gogh foi de uma qualidade além do que se fazia na sua época. Outro exemplo: o professor extrapolou sua autoridade, dizendo que o aluno não deveria fazer aula de música na época de estudo para o concurso. Sim, porque esse professor está indo além da autoridade própria como professor.
Quem é esse professor para saber o que é melhor o aluno fazer em sua vida particular? Ninguém, a não ser que conheça bem a vida pessoal desse aluno diariamente. Bem, a confusão entre o uso do X e do S nessa palavra é comum e exige cuidado, principalmente em provas de redação, quando o candidato pode perder ponto se errar a grafia. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.